This meeting is being recorded. Da minha avó, Sofia da Beatriz da minha avó, Sofia da Beatriz Wir wollen. Você já falou? Você vai traduzir, Sérgio? Ou você vai falar traduzir? Eu gostaria de ler um salmo com os irmãos, antes de nós iniciarmos. O salmo 33. Exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas sobre o mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode salvar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem, sobre os que esperam na sua misericórdia,
para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Senhor, é tempo de fome, Senhor, sobre a terra. A tua palavra é escassa, Senhor. A justiça, Senhor, vai cambaleando pelas esquinas, Senhor. A iniquidade se multiplica, Senhor. Mas aleluia, porque estamos aqui diante do Deus Altíssimo. Aquele que tem prazer em se revelar, em nos alimentar, em se inclinar e nos dar, Senhor, de comer, Senhor, da tua palavra, dos teus conhecimentos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu amor, Senhor, para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque aqui onde estamos é o melhor lugar do mundo, Senhor, porque é a tua presença. Senhor, queremos nos quedar aos teus pés, reverentes, com o coração cheio de adoração, Senhor, pelo maravilhoso Senhor que temos diante de nós. Abre os nossos olhos, Senhor, para vermos a Ti, para Te contemplarmos, para Te adorarmos, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor, os lábios de cada um, os corações de cada um, Senhor, para que um aroma agradável seja produzido para Ti em nossas vidas, Senhor. Fala conosco, te pedimos, amado Jesus. Te amamos, Senhor. Amém. É muito bom estar de volta com os irmãos, né? Estávamos ali no Brasil, outra parte do povo de Cristo. O Senhor nos levou em paz, nos trouxe em paz. Glória seja dada na mão de Deus. Eu queria convidar aqui o Antônio e a Lena, representante da assistência do Miguel, do almoço. Mamãe vai ajudá-los. Por favor. Eu pertenço a Cristo, pois para o seu serviço me consagrou. Ele é quem governa todo o meu ser. Eu entrego a o meu viver. Eu pertenço a Cristo, pois me salvou. Para o seu serviço sagrou. Ele é quem governa todo o meu ser. Eu entrego a Cristo o meu viver. Eu entrego a Cristo o meu viver. Essa é uma canção nova, talvez muitos não conhecem, mas fala muito do que nós vamos refletir nesta noite, sobre o falar do nosso Senhor, sobre quem Ele é, sobre quem é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria que o Senhor dedicasse dessa canção e fôssemos abrindo o nosso coração por falar do Espírito Santo e nós já fôssemos relembrando na grandeza do nosso Senhor, não só nas coisas que Ele já fez e falar, mas em quem Ele é. Colocarmos os olhos no nosso Senhor Jesus. É o teu povo aqui presente.
santo, se és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todo uma só declarando que só tu és grande, exaltando teu doce nome, pela obra e pela cruz do teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. A certeza que nós temos. Nosso Senhor Jesus. Jeremias, capítulo 15, versículo 16, diz que o versículo 16 do capítulo 15 de Jeremias diz que achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. O texto que nós vamos considerar hoje, no nosso estudo do Evangelho de João, na verdade, não pode nem ser chamado de um texto no sentido de muitas frases, né? Porque é apenas uma pequena frase, mas pequena em número de palavras, que ela, na verdade, é muito extensa em significado, né? Que é a frase do capítulo 7, versículo 46. Se puder fazer no contexto. Vamos abrir para lermos o contexto. É a sequência do que foi compartilhado conosco na última reunião. E também peço aos irmãos que, se possível, mantenham em mente o salmo que nós lemos no início, porque eu vou citar aquele salmo algumas vezes e é um salmo muito rico e o Senhor trouxe muita luz nessa meditação que nós vamos ter sobre esse assunto, do falar dele. O próprio salmo fala, tem vários versículos acerca desse tema. Então, foi compartilhado conosco sobre esse grande clamor do Senhor no versículo 37, esse grande convite para todo aquele que tiver sede, que venha ao Senhor, que beba dele. O Senhor falou maravilhosamente ao nosso coração do poder desse beber dele, o poder dessa água viva que flui dele e ele coloca no nosso interior, então passa a nos encher de dentro para fora e transbordar. O Senhor trouxe o contraste para nós do que fluía no nosso interior, né? Antes, o que havia nesse vento, né? A palavra fala que éramos odiosos, perdidos, né? Um ventre egoísta. Né? E então agora, bebendo dessa fonte de água viva, flui vida do nosso interior. Não mais morte, mais vida. Nos curando por dentro, mas também trazendo vida para aqueles que estão em contato conosco. Que maravilhoso convite do nosso Senhor para nós. E então, a partir do versículo 40,
João vai relatar para nós as reações, né, das pessoas diante dessa fala do Senhor, que também nos foi dito no contexto por que foi uma fala tão impactante. Então, João diz: então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma grande dissensão entre o povo por causa da lei, por causa dele. Alguns entre eles queriam prendê-lo, mas ninguém se pôs às mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. Né? Por que esses guardas voltaram? Se os irmãos lerem um pouco para trás, deixa eu localizar rapidamente aqui, no mesmo capítulo, Quando eles foram enviados? Versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Cristo, de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas a o prender. Né? Então, esses guardas voltaram. Né? E eles relataram para os fariseus, perguntaram: por que não o trouxeste? E a resposta deles foi: jamais alguém falou como este homem. E é muito lindo porque esses guardas, eles tinham uma missão, né? Era o trabalho deles, eles arriscaram o trabalho dele, se não as vidas deles, né? Em desobedecer uma ordem. Mas aquela autoridade que eles ouviram era muito maior, muito mais real do que aquela falsa autoridade que eles forçavam, né? Os fariseus e os principais sacerdotes ali. Então eles ouviram algo que mexeu com o ser deles e decidiram se posicionar dessa maneira. Essa foi a fala deles. O texto não nos fala muito qual foi a motivação deles, o que aconteceu no interior deles para eles falarem tal frase. Nós temos uma grande pista, que é a pista deles desobedecerem o comando, que foi um resultado positivo, né? Mas o texto não nos informa mais. E o mais importante, na verdade, é para nós, né? Como que Cristo soa. Né? Se essa frase, jamais alguém falou como este homem, se essa frase ela é real para nós. Não se nós repetimos essa frase, não se nós até mesmo pregamos o Evangelho nas ruas, falando que esse Cristo é tão especial, é tão único, que as pessoas devem recebê-lo. Mas a pergunta é se no nosso interior, no secreto, que só Deus somos, realmente Ele fala de maneira especial para nós? Ou é comum? É corriqueiro? É desinteressante? Para meditar no valor da fala do Senhor, não só da forma como Ele fala, mas no conteúdo das falas de Cristo, nós vamos sair um pouco desse contexto imediato desse texto, porque realmente eu quero meditar com os irmãos nesse valor, no valor do falar de Deus. Então eu não vou me deter nessa passagem de João 7, nós vamos passar por alguns textos da palavra, com o desejo que o Senhor traga uma nota fresca de adoração a Ele, porque Ele decidiu falar conosco. Ele não nos deu o silêncio. Né? Ele decidiu se revelar para nós, e isso para nós significa salvação. Né? Ele veio, se inclinou, né, como Malaquias fala, né? Ele se inclinou em nossa direção e nos falou, nos atraiu para Ele. Palavras maravilhosas. Peço aos irmãos que abram no Salmo 45. No total, irmãos, eu vou apontar apenas dois aspectos do falar de Deus. Um aspecto é o aspecto gracioso, o falar de Deus é gracioso, e o outro aspecto é o aspecto transformador. Só esses dois que nós vamos
eu vou compartilhar com os irmãos. Os irmãos depois, se quiserem acrescentar mais, porque são infinitos aspectos, né? O falar do Senhor é multiforme, né? Como o Efésios diz, a multiforme sabedoria de Deus. Nós não podemos esgotar, mas esses dois aspectos são os que eu vou comentar. Então, Salmo 45, versículo 1 e 2 apenas. Aqui, o salmista ele está meditando, certamente de uma forma profética, ele não está meditando numa pessoa simplesmente, porque não tem pessoa que se encaixe na altura desse salmo, né, como nós compartilhamos ontem. É um salmo altíssimo, né, não tem rei que se encaixe nos atributos aqui perfeitamente, mas ele está, então, meditando nesse rei divino, nesse rei maravilhoso, impecável, perfeito, e meditando, contemplando a beleza da santidade, o coração dele transborda de uma poesia, de amor para esse rei. E o próprio Espírito de Deus, que move os seus santos, tem movido desde a criação para revelar esse Deus maravilhoso, esse próprio Espírito compõe as palavras que estão fluindo do coração desse autor, para que fique registrado para a eternidade algo que cabe ao nome dele, algo que não seja menos do que ele merece. Então ele fala de boas palavras, transborda o meu coração ao rei consagro que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Então aí entra, né, irmãos, esse trabalho do Espírito Santo, revelando, dando essa precisão. Como pena de habilidoso escritor. Quem tem essa habilidade, essa precisão, é o Espírito Santo. Agora, o versículo 2, então, vai iniciar essa composição, essa descrição desse maravilhoso rei. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Versículo 3, né, ali no versão alemão. Oi? Não, desde o Apocalipse 4 anos. Isso. Aqui o versículo fala, dos teus lábios se extravasou a graça. Se nós fôssemos consultar várias traduções desse versículo, nós vamos ver essa palavrinha advérbio, né, nos, sendo apresentada de forma diferente. Na versão Almeida, dá a entender que os lábios tá vindo de dentro para fora, né? A graça extravasou nos lábios do Senhor, ou seja, ele fala e a graça superabundante. Mas no próprio alemão já está diferente, já é sobre, como que de fora para dentro. Tem algumas versões em inglês que também dá essa impressão. Que a graça é derramada abundantemente sobre os lábios, ou seja, de fora para dentro. E não tem problema, não há contradição aqui, porque nós vamos ver esses dois aspectos no falar de Deus. Então, primeiramente, nós vamos focar nesse primeiro aspecto, de fora para dentro, no falar que extravasa a graça. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 3, versículo 13. 3? 3, 13. Aqui nós temos um texto muito conhecido, que é a revelação de Deus para Moisés. O Senhor já teve um relacionamento com Adão e com seus servos, né, Noé. Mas aqui é uma grande revelação, porque esse cenário representa o cenário da humanidade, né? Porque ali o povo de Deus, o povo que estava no seu coração, estava preso no Egito, representando a situação que todos nós estávamos e que milhões e milhares de pessoas estão hoje. Então, qual é a revelação de Deus para esse cenário, para esse povo? É a revelação que é para nós também. Tem esse aspecto especial nesse evento, né?
diferente de passagens anteriores que foram outros contextos do homem, né? Mesmo com Adão, o homem não tinha caído ainda. Aqui o homem já está caído, o homem está preso nesse Egito que representa esse mundo, debaixo da tirania de Faraó, que representa Satanás, que hoje cativa as pessoas de tantas formas variadas. Então, que atual é essa revelação de Deus com Moisés, né? Dos dias de hoje. Então, versículo 13 e 14, o contexto já é conhecido dos irmãos. Apesar de Moisés dever ter obedecido prontamente, ele é como um de nós, né? Questionador, hesitante. Então, ele, mesmo diante do Deus vivo, ele precisa levantar algum questionamento. E ele diz: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vir aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Então aí está a grande revelação do Senhor. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Irmãos, essa é a grandiosíssima revelação, graciosa, porque quem de nós seria, qual criatura pequena como nós, seria capaz de alcançar esse Deus? Qual avanço tecnológico, qual pesquisa científica, qual cérebro, por mais genial que seja, seria capaz de alcançar essas alturas onde esse Deus habita? A palavra fala dos céus, né? Sua habitação, e ela não se refere a esses céus que nós vemos, né? Esse céu que nós vemos, ele já é enorme, né? De uma maneira esmagadora para nós não conhecemos ele completamente, não alcançamos as alturas máximas dele, mas os céus que ele habita ainda está acima desses céus. Então, Atos fala assim: os céus são o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Aí uma citação do Salmo 33. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada. Observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles, que observa todas as suas obras. Então, qual homem que seria capaz de, pelo seu próprio esforço intelectual ou qualquer outro tipo de esforço, alcançar o conhecimento desse Deus tremendo? Então, que graça, irmãos, que graça que ele desceu, ele se revelou. E maravilhoso ainda, nessa nota de graça, é a maneira como ele se revelou. Ele não falou simplesmente: eu sou Deus. Ele não falou simplesmente: eu estou acima de vocês, vocês são meus súditos, vocês devem me obedecer. Tudo isso é verdade, mas ele falou: eu sou. E o irmão Macintosh, ele escreve uma pequena estrofezinha poética sobre essa maneira do Senhor se apresentar. Ele diz assim: quando Deus vem ensinar à humanidade o seu nome, ele chama a si mesmo de o grande eu sou, e deixa um espaço em branco para que aqueles que creem possam preencher com as coisas pelas quais eles oram. Isso é muito precioso, irmão. É muito preciso o que esse irmão fala, porque não é preencher no sentido de receber segundo as nossas cobiças, né? Porque ele não fala eu tenho ou eu dou, ele fala eu sou. Então esse irmão falando eu sou e preencha com aquilo que você ora. Ou seja, aquilo que você pede, ele se tornará para você. É esse o grande desejo do Senhor. Ele quer ser para nós tudo que nós precisamos, tudo para o que nós fomos criados, e é para Ele mesmo. Então, que linda a maneira como o irmão escreveu. E mostra a graciosidade da sua revelação. Eu sou. Agora você ora qual você acha que são as necessidades que eu serei para você. Maravilhoso Deus, não só se revela, mas se revela de maneira tão convidativa, se oferecendo, se doando para o homem. No
na história do povo de Deus, da antiga aliança, através das experiências que eles tiveram com o Senhor, eles conheceram várias características, várias desdobrar dessa grande palavra. Na verdade é pequeno, né? Eu sou. Mas são as palavras mais importantes desse universo para o homem, né? Então, essas palavras foram desdobradas na experiência do povo com Deus, né? Eles conheceram mais particularidades de quem ele é. Não são acréscimos, né? Porque nada é mais amplo do que eu sou, né? Qualquer coisa que vem preenchendo ali vai particularizar. Mas, graças ao Senhor, pela misericórdia dele, pela bondade, a graça, ele preservou para nós muitas dessas revelações adicionais. Nós conhecemos aqui desse texto essa mais ampla, né? Jeová, o Senhor. E eu fiz uma pequena lista, tem muitas outras, mas Jeová, Shalom, de Juízes, a experiência que Gideão teve com o Senhor, que significa que o Senhor é a nossa paz. Jeová Nissi, a experiência de Moisés com o Senhor, depois diante de uma guerra que estava para acontecer, o Senhor fala para ele não temer, e daí Moisés escreve: o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi. Aí, mais uma vez, né, citamos Salmo 33. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. O Senhor é a nossa bandeira. Jeová Rafá, o Senhor cura. E o último dessa lista pequena que eu fiz é Jeová Jireh, o Senhor provê. E nesse contexto, talvez a maioria dos irmãos saiba, já não vem essa revelação adicional do nome de Deus, foi uma experiência que Abraão teve com o Senhor, onde ele estava para sacrificar Isaac. E o Senhor ali se revela para ele, mostra que ele não teria que sacrificar o seu filho, mas que o Filho único do Deus celestial seria sacrificado. Depois Jesus faz referência a esse encontro, a essa revelação, e fala: Abraão viu meu dia e se alegrou. Então, ele pôde ficar com seu filho, que ele entregou no altar para o Senhor, ele ficou com seu filho amado e contemplou a salvação futura de Israel. Então, que favorecido foi ele ali nessa situação. E que favorecidos somos nós de conhecer o nome do Senhor. Salmo 33 diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Jeová Jireh, o Senhor é a nossa provisão. Agora, ainda nesse contexto, né, de Abraão, ele contemplando que seria sacrificado um outro no lugar do seu filho, né? Nós temos aquela pergunta interessantíssima de Isaac, né? Eis a lenha, eis o cutelo, mas cadê o sacrifício? Depois João Batista, nós já lemos, ele vai responder essa pergunta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós estivemos até aqui considerando falar de Deus, alguns aspectos, algumas revelações desse nome tremendo dele, que ele falou ao seu povo. E agora, nesse Cordeiro, prefigurado naquele Isaac de Abraão, ele vai falar de maneira final e de maneira completa, como Hebreus nos diz, né? Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E agora nós vamos ver o outro lado do Salmo 45, versículo 3, ou versículo 2, né? Que fala: nos teus lábios extravasou a graça. Nesse que o Pai nos fala hoje, de maneira final, de maneira completa, absoluta, Jesus Cristo, Filho de Deus,
Nos lábios dele, o Pai extravasa a sua graça. O texto de Isaías 50, capítulo 4, diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, que é língua de discípulos, de aprendiz, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Então esse é o nosso Senhor. Ele ouvia, despertado pelos pais pela manhã, ouvindo como discípulo, para poder falar uma boa palavra ao cansado. Salmo 71, 8. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e a tua glória continuamente. E assim, graciosamente, o nosso Senhor Jesus proclamou, ouviu e, em obediência, anunciou tudo aquilo que Deus, que o Pai tinha para nos falar. Porque nele, Colossenses nos diz, habita toda a plenitude da divindade. Então, essa revelação que nós vimos ali no Antigo Testamento, eu sou a vossa paz, eu sou a vossa bandeira. Agora, em Cristo, o Verbo encarnado, elas são incorporadas. Deus é a nossa paz em Cristo Jesus. É nele, através da cruz dele, da identificação com a morte e a ressurreição dele. Nós temos acesso a essa paz, anunciada desde o Antigo Testamento. Nele habita toda a plenitude da divindade. Tudo que é a revelação de Deus para nós se encontra nele. E apenas podemos possuir nele. E esse Senhor maravilhoso, gracioso, ele nos anuncia, como já foi dito, 7 grandes eu sou no Evangelho de João. Graciosos eu sou. Nos mostrando mais ainda daquilo que Deus quer se revelar para nós, quer nos dar nele. O primeiro nós já passamos, João 6,35. Eu sou o pão da vida. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. João 10, 7-9. Eu sou a porta das ovelhas. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira. Quanta graça, irmãos. Quanta graça extravagante sendo derramada nos lábios do Senhor e Ele, então, derramando abundantemente sobre nós. João, no capítulo 1, diz, da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. Essa palavra vivificadora que Ele nos fala no coração, se revelando para nós. Eu queria comentar desses 7, apenas o primeiro, que é o que nós já passamos, e eu não vou comentar nada novo, é um princípio que nós comentamos no dia que meditamos nessa frase. Então, a frase é eu sou o pão da vida, de João 6,35. Mas eu queria lembrar a mim e aos irmãos desse princípio, porque é algo importantíssimo para a nossa caminhada cristã. Sem esse princípio, nós não avançamos, nós ficamos andando em círculos, nós experimentamos grande frustração na vida cristã. E esse princípio é que o Senhor, Ele não queria oferecer pão às pessoas, mas Ele queria se oferecer como pão. E isso é muito precioso, porque todas as virtudes que Ele deseja nos comunicar, Ele não as comunica a parte de si, mas somente na sua vida que Ele nos dá. Por quanto tempo muitos de nós pediu ao Senhor paz, alegria, segurança, gozo, como se fosse um pacote que Ele nos entrega, um presente, uma sensação. Mas nós precisamos aprender que essas coisas estão nele, e é vivendo com Ele que nós vamos conhecer essas virtudes. Né? É muito falado, a alegria que o Senhor nos dá é diferente da alegria do mundo. Ela é inabalável. A paz que o Senhor nos dá é diferente da paz do mundo, ela é inabalável. As pessoas têm alegria só por algumas horas e aquilo passa. É tudo verdade. É verdade isso. Mas é verdade que a alegria que nós desfrutamos na prática é inabalável? Não é. Porque nós nos afastamos do Senhor.
E quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós sufocamos essa vida dentro de nós, quando nós não ouvimos o Espírito, viramos nossas costas para o Senhor, qual alegria que a gente vai poder desfrutar? Que alegria que pode haver na nossa carne? Não tem alegria. Nós desfrutamos morte. Nós experimentamos morte. Mas graças ao Senhor, porque Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele não remove de nós o seu Espírito, mas Ele abre escancarado para nós uma porta chamada arrependimento, para que nós entremos por ela e nos voltemos para Ele. E clamemos: Senhor, faça resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. Porque nós paramos de olhar para esse rosto maravilhoso, distraídos com esse mundo, distraídos com nós mesmos. Então, essa alegria, essa paz, tudo vai sendo deixado de ser experimentado. Que é dado para nós, está ao nosso dispor, e nós negligenciamos. Trocamos por aquilo que nada é. Então, irmãos, o grande encorajamento da palavra do Senhor para nós nessa fala é que nós busquemos a Ele. Não busquemos as coisas dele, as coisas que Ele pode dar, as coisas que muitos cânticos falam que Ele nos dá, mas que nós busquemos Ele em todas as coisas. No nosso trabalho, que nós busquemos a Ele no nosso trabalho, na nossa família, que busquemos a Ele na nossa família, no lazer, que busquemos a Ele no lazer, e não busquemos coisas em si, porque elas são todas vazias, secas, os frutos. Somente nele somos realizados. Então, que busquemos. Quando orando, por exemplo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, que lembremos daquela outra versão que diz: o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Porque não é sobre o que Ele pode nos dar, mas é sobre tudo que Ele é para nós. Colossenses 2, versículo 3 diz: todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele. De fato, estão ocultos, né? Quantas pessoas ao nosso redor não fazem ideia disso? E quantas pessoas próximas, quantas pessoas mesmo dentro da igreja não conhecem ou conhecem muito pouco disso? Então, de fato, estão ocultos. Mas a graciosidade da verdade que o Senhor nos ensina é que, apesar de estarem ocultos, nos foi permitido cavar nessas minas. Nos foi permitido adentrar essas minas dele, as minas do conhecimento, dos tesouros, onde tudo está oculto, e cavar. Podemos entrar e cavar, e cavar, e cavar, e jamais acharmos que já está suficiente, já esgotamos essas minas. Ele nos livre desse tal pensamento que, na verdade, é um delírio, né? Alguém achar que já descobriu toda a profundidade da grandeza, da sabedoria de Cristo. Isso parece uma coisa absurda que eu estou falando, alguém pensar dessa forma, mas dependendo da atitude que nós temos diante da palavra de Deus, é isso que a gente está dizendo para o Senhor. Se nós ouvirmos um versículo que nós sabemos de cor desde criança, e porque nós sabemos de cor, nós não prestamos atenção, nós não ouvimos, apenas passa de um ouvido pelo outro, é isso que nós estamos insinuando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente já esgotou o significado desse versículo. Esse pastor, ele é tão pequeno que a gente já conhece ele completamente. Então, que seja essa a nossa postura diante da palavra de Deus, que Ele fala para nós quando lemos, quando os servos dele falam para nós, quando nós cantamos, né? Essa atitude expectativa de não limitarmos o Senhor. Nós comparamos muitas vezes com outras pessoas. Eu conheço a palavra muito mais do que aqueles irmãos. Isso não só é errado pela soberba em si, mas também porque ele nos limita. Porque pode ser verdade que você conhece mais do que fulano ou ciclano, mas perto de tudo que está disponível, nós não conhecemos nada. Podemos dizer que nós não conhecemos nada. Somos Newton, uma vez, diante da
do conhecimento de Deus, ele falou que ele é como uma criança andando pela areia, catando conchinhas diante de um vasto oceano a ser descoberto. É assim, essa é a realidade da profundidade dessa riqueza que temos em nossas mãos, para cavarmos. Há um texto em Hebreus, capítulo 12, nessa linha de exortação para mim mesmo, né, e para todos nós, que nós busquemos ao Senhor e não coisas minúsculas, coisas insignificantes, para que nós não nos contentemos com colher de chá numa fonte que está a jorrar, né, na qual nós podemos mergulhar. Há um texto muito solene em Hebreus 12 que diz, no versículo 27, ora, esta palavra, ainda uma vez por todos, versículo 26, aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, amados irmãos, essas coisas, essas ilusões que eu estou apontando para os irmãos, que nós somos muitas vezes enganados de buscar, né, riquezas, fama, poder, tantas coisinhas que o nosso coração tenta agarrar, se na nossa caminhada com o Senhor nós já reagimos a esse falar gracioso do Senhor e temos seguido a Ele, mas mesmo assim nós temos acumulado esse tipo de lixo no nosso coração, saibamos desse anúncio do Senhor de Hebreus, que virá o dia, esse dia já está chegando, onde Ele fará abalar as coisas. Tudo que não é, irmãos, tudo que não... A única coisa que é inabalável é a vida dele. Tudo que não diz respeito à vida dele será abalado. Tudo em nossas vidas que é lixo, que é tralha, que não glorifica o nome dele, que não vem dele, não é para ele, será abalado. Então, que o Senhor possa, com o seu falar, né, como Hebreus também diz, né, que é a espada que penetra e divide, que ele possa remover já essas coisas, porque estamos nos dias finais. O fim se aproxima, o fim no qual ele avaliará a conclusão da vida dos homens. Né? Acabou. Como você se apresenta? Então, nesse dia, que ele possa encontrar em nós esses tesouros que hoje nós podemos cavar e encontrar. Plenitude desses tesouros, porque esses tesouros agradam o coração dele. Esses tesouros glorificam o nome dele. Esses tesouros contêm a vida dele. Esses tesouros são a vida dele. E esses tesouros possam ser abarrotadamente acumulados por nós em nossos corações. E não o lixo que Satanás nos oferece nesse mundo. Isso me vem ao coração, irmãos, quando às vezes a gente tem que fazer hora extra no trabalho, né? Mas cada minuto de hora extra eu fico pensando, né? Isso é do Senhor, porque se não for, que grande desperdício, né? Cada segundo que a gente possa ter e passar com o nosso amado Senhor, com a nossa família, com os irmãos, é tão, tão infinitamente mais precioso do que um segundo de hora extra, fazendo coisas que vão perecer nesse mundo que está caindo aos pedaços. Então, o Senhor nos enche com a sua palavra, nos lembre dele em todas as circunstâncias, para revirmos o nosso tempo, permitindo que o Espírito Santo edifique em nós coisas inabaláveis. Nessa linha desse poder transformador, desse poder de remover, de anular aquilo que nada é, vamos lembrar ali daqueles soldados
esse seria o outro aspecto do falar de Deus, né? Já caminhando para o final. Um aspecto é o aspecto gracioso e esse outro aspecto é o aspecto transformador. Transformar tem que deixar de ser uma coisa para ser outra. Né? Então, é um aspecto que, por um lado, é negativo, porque ele anula algo, ele destrói algo, leva à morte algo e traz à vida outra coisa, uma outra realidade, uma transformação. Então, apesar de não ser dito muito sobre aqueles soldados, a gente pode imaginar, né, como era a vida deles. Talvez, com certeza, eles estavam escravos desse ventre, como foi compartilhado na última reunião, né? Um ventre pecaminoso, havia dentro deles uma fonte poluída, envenenada pelo pecado, que aprisionava eles a viverem buscando satisfazer a si mesmos, e nunca eram satisfeitos. Tem um irmão do passado, do presente, não sei, que diz que nosso coração é um inferno em miniatura, é um eterno insatisfeito. Então, essa era a fonte de vida deles, o motor deles, correndo atrás para satisfazer esse coração eternamente insatisfeito. E além disso, eles eram soldados submissos àqueles fariseus que nós temos conhecido, que nós temos visto. Então, quanta injustiça eles devem ter visto e devem ter, provavelmente, até praticado debaixo da autoridade do comando deles. Então, que vida seca eles estavam experimentando por causa do pecado, do homem. E ao ouvir aquele chamado, convite de Jesus, oferecendo água fresca, água transformadora, né? Para mudar esse ventre morto para um ventre vivo, que flui vida, para eles experimentarem essa vida, que até então só experimentavam morte. Que transformação eles talvez possam ter contemplado nesse convite de Jesus? Um convite tão atraente que eles se arriscaram, né? E se posicionaram em desobediência às autoridades. Diferentemente do que foi dito uns textos atrás, né? Que eles falam assim que eles não podiam conhecer o Senhor porque eles buscavam a glória do homem e não de Deus. Então eles não conseguiam assimilar, não conseguiam enxergar. Agora esses soldados aqui nessa situação, né? Não dá para sabermos até onde eles foram, mas nessa situação eles não buscaram a glória do homem. Eles se posicionaram contra a própria segurança deles. Podemos afirmar, assim, irmãos, que para eles foi precioso. Uma situação talvez perigosa, mas pela transformação que estava em jogo, foi precioso. Estou falando isso porque eu gostaria de ler o último texto com os irmãos, que é em Cantares. Capítulo 5. Cantares, capítulo 5, versículos 8, 9 e 10. 13 e 13. Um texto maravilhoso que também demarca o porquê ninguém jamais falou como este homem. Os irmãos talvez não conheçam o contexto. Rolha. Qual versículo? 8. Então, ela havia se deitado na sua casa, a esposa, na sua cama, e o amado dela lançou a mão na maçaneta. Ela não quis se levantar e ele saiu. E logo que ele saiu, ela caiu em si do grande erro que ela cometeu, porque aquele era o amado dela, aquele era o precioso, o querido dela.
Então ela sai em busca dele. Ela não queria se levantar e se trocar para abrir a porta para ele. E agora ela vai ao outro extremo. Ela não só levanta e abre a porta, como ela sai pelas ruas em busca dele. O texto até fala que os guardas a encontraram, versículo 7, os que rondavam pela cidade, e espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o manto os guardas dos muros. Mesmo diante dessa situação, qual é a preocupação dela? Conjuro-te, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis que desfaleço de amor. Ela estava tão preocupada, tão movida, ela não conseguia pensar em outra coisa se não encontrar esse amado dela. E diante dessa situação tão assustadora, né? Ela foi violentada e aqui ela fala, ela não procura talvez cuidados para esse assunto, ela fala do amado dela, chama a atenção daquelas que a ouvem e elas perguntam no versículo 10, no versículo 9, que é o teu amado, mais do que outro amado, ó tu, mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado, mais do que outro amado, que tanto nos conjuras, que há de tão especial nele? E para nós, nesse texto de João, que há de tão especial no falar dele? Então ela vai falar, no versículo 10, ela vai responder. E que o Senhor nos dê capacidade para respondermos também. Não para respondermos aí para pregar o evangelho, para respondermos uns para os outros na reunião, para cantarmos, para respondermos para Ele. Ele quer saber o que é, por que Ele é tão especial para nós. Porque Ele é, de fato Ele é. E Ele sabe até o quanto nós conhecemos. Por isso Ele nos pergunta, para nos sondar, para ver se há realidade daquilo que exteriormente nós falamos. Então Ele nos pergunta. Então que Ele possa também nos tomar pelas mãos, irmãos, e nos transformar e nos trazer mais e mais realidade, para que a nossa resposta seja cada vez mais ampla, mais alta, de acordo com o que Ele merece. No versículo 10, então, ela vai começar a descrever, e ela fala, o meu amado é alvo e rosado, o mais distinto entre 10.000. Esse versículo é muito precioso pelo caráter profético dele também, porque fala que ele é alvo e rosado. Então, alvo nos aponta para essa brancura, essa perfeição, aponta para o que é divino. E rosado aponta para o que é humano. De quem que ela está falando? Quem que é alvo e rosado? Isso. Então, o mais distinto entre 10.000, incomparável. Quem é como ele? Aí no versículo 13, ela fala, as suas faces são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. Esse, então, é o versículo que eu gostaria de conectar com os irmãos, antes de encerrarmos, com esse aspecto transformador, poderoso do falar de Deus em nossas vidas. Eu fiz essa pequena como é que fala quando você suposição? Eu fiz essa pequena suposição sobre os soldados, os guardas lá, né? Conjectura, né? Eu fiz essa pequena conjectura sobre os soldados e eu insinuei que mesmo numa situação que seria negativa para a carne deles, poderia envolver um perigo à segurança deles, eles acharam precioso e se posicionaram. Ninguém falou com isso, isso é um elogio, isso não é uma crítica negativa. Então, essa descrição vai nos mostrar justamente isso. Quando que essa iminência de perigo para nós, quando que sofrimento pode se tornar precioso para nós? Essa frase em si parece uma loucura, mas quando esse sofrimento é comandado dos lábios dele, um sofrimento para a nossa carne, para que ela seja anulada, ela seja tratada, um sofrimento para que Cristo seja formado em nós, quão precioso é.
Quem conhece um pouquinho de si mesmo sabe que isso é salvação. Fica muito feliz de ter sido tratado, de ter sido destruído, de ter sido moído. Porque nós sabemos que se o Senhor nos deixar, irmãos, em nós mesmos, nas nossas condições, nosso jeitinho, que condenação isso é para nós. Nós não nos suportamos. Quando nós nos vemos fora de Cristo, vemos quem nós somos, nosso coração podre, nós não nos aturamos. Então, sermos deixados em nós mesmos, isso é terrível. Então, o Senhor comanda seus arranjos em nossa vida. E o versículo fala: os teus lábios são lírios que gotejam mirra. Lírio também, como o alvo, como eu falei, né? O lírio faz essa brancura, essa pureza. E nesse aspecto, irmãos, as intenções do Senhor para conosco são puras. Não há sofrimento que Ele permita ou que Ele comande em nossas vidas, atrás do qual há crueldade, há uma intenção maligna, há abandono, há indiferença. Toda palavra que procede da boca dele para tratar conosco, para nos disciplinar, permitindo que passemos por situações que muitas vezes são desagradáveis, muitas vezes são desesperadoras para nós, são bem intencionadas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam para que Cristo seja formado, não há bem melhor para nós do que esse. Então, esses lábios gotejam mirra. A mirra, a palavra, ela aponta para o sofrimento. Né? Várias passagens, eu já compartilhei isso com os irmãos. Em várias passagens nós vemos ela relacionada ou sendo apresentada em cenários de sofrimento. Então, esses lábios desse Senhor, elas gotejam mirra para nós. Na medida precisa, Ele sabe a quantidade, Ele sabe o momento que o sofrimento deve vir, e Ele vem para produzir vida em nós. Para esses que contemplam isso e que desejam isso, não desejam continuar como são, mas desejam que Cristo seja formado, esses podem afirmar o que o versículo 16 diz: o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filho de Jerusalém. Então, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos cada vez mais para ouvirmos esse falar gracioso dele, que tanto nos oferece de si mesmo, tanto nos dá de si mesmo, e também ouvirmos esse falar transformador, poderoso, que tanto tira de nós, que tanto arranca de nós, mas que é totalmente desejado, porque só arranca o que é podre, arranca aquilo que tem que ser arrancado, que será abalado para a nossa salvação. Salmo 29. Observe que esse salmo ele começa com uma oração de adoração. É um salmo da voz do Senhor, mas antes dele falar dessa voz ouvida, ele começa adorando o Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor. Então, para esses que desejam tributar, eles podem ouvir com cada vez maior clareza essa voz tremenda e apreciar essa voz. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, quebra os corações duros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. E ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças. Irmãos, que
Que tremendo, né? As forças no meio do ambiente selvagem, frágeis, presas de tantos outros animais, conseguem dar cria nesse cenário. Porque o Senhor faz a cria as forças. Se isso é impossível, quanto mais é impossível seres como nós, né, serem resgatados, serem transformados, mas para esse Deus poderoso, como nos é dito em Romanos, ele chama a existência coisas que não existem. Ele é capaz de fazer em nós também um coração de carne, uma fonte de água viva, um coração que pode clamar, como esse salmo diz, e apreciar essa frase, essa voz. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o Senhor abençoa com paz o seu povo. Ninguém jamais falou como esse homem. Nosso amado Senhor Jesus. Te bendizemos, Senhor, por podermos ouvir a tua voz, por podermos afirmar que ela é distinta, por podermos, Senhor, ser cativados por ela, por sermos convidados com o teu falar doce a nos rendermos a ti e desfrutarmos, conhecermos a tua grande salvação, Senhor, que nos salva não só do inferno, Senhor, eterno, mas nos salva do inferno interior, Senhor, nos salva de nós mesmos. Faz-nos ouvir a tua voz, Senhor. Oh, Jesus, ela é totalmente agradável. Tu és totalmente amado. Amém, Senhor. Vai com este maravilhoso louvor sobre o Salmo 29. Ó Senhor Deus, o Senhor nos preparou para isso. Obrigado, Senhor, por nos outorgar, Pai, o penhor do teu Espírito. Continua, Pai, essa voz, esse lugar, aos nossos ouvidos, Senhor, ao que nós pedimos. Possamos compreender, Senhor, que quando nos desfizermos, Pai, dessa habitação terrena, que habitação, edifício, Senhor, celestial, casa não feita por nós, Senhor, eterna, no céu, viveremos, Senhor, revestidos. Por isso, Senhor, nessa noite, nos ajuda a gemer agora, para sermos revestidos, Senhor. Revestidos, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor. Oh, Messias do Senhor. Oh, Messias sobre as ondas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é aos céus, assim o Senhor despedaça os céus do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é mais
praticavam artes mágicas e eles vêm colocando tudo aquilo, livros, tudo perante a presença do Senhor. E o versículo fala que depois disso a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Então, vamos louvar mais uma vez, nesse momento colocando perante Ele tudo que Ele deseja que seja colocado. Ouvi-se a voz do Senhor. Ouvi-se a voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os céus. Sim, o Senhor despedaça os céus do rio. Desperte chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Se o Senhor troveja sobre as muitas águas, se o Senhor troveja sobre as muitas águas. Amém. Esqueci também de falar para os irmãos, se alguém quiser compartilhar algo, alguma passagem, algo que o Senhor tenha falado no coração, os irmãos que estão conosco online também, Demetrios, Felipe, Guilherme. Guilherme. Outra Guilherme está duplamente para você. Parar aqui para o Demetrio poder falar, senão ninguém escuta, tá baixo. A Gabi pediu para mandar um oi para todo mundo aí, ó. Tá aqui como minha ajudadora, falando, você deveria mandar um oi. Então, oi, pessoal. Mas a gente está muito feliz de estar junto com vocês. Nós estamos com muita saudade. Não sei se vocês me escutam bem. Não sei se está autossuficiente aí, mas a gente está muito feliz de estar aqui, mas ao mesmo tempo também muito desejosos de voltar, estar aí na presença dos irmãos, estar em comunhão, como o Regis falou, né? É o que mais fundamental na nossa vida, né? É estar com o nosso Senhor, na presença da igreja. Então não há alegria nenhuma que se sobrepõe à alegria que é estar no corpo. E a gente sente falta, obviamente, sente falta. Mas Deus tem nos abençoado aqui também, vendo aquilo que Ele faz e tem feito mais como família, aquilo que Ele faz no mundo, que a gente pode experimentar e observar. Então é uma alegria para a gente, é um dia especial para a gente, é um dia feliz de poder estar aqui com vocês. A gente está aqui no quarto, eu e a Gabi, as crianças estão ali. E agora a gente está contando os dias para voltar. Se Deus quiser, na sexta-feira estaremos juntos a mais uns. Que Deus seja louvado no meio de nós, no meio dos irmãos aí. Deus abençoe os irmãos. Vocês tenham uma sexta-feira abençoada. Um abraço grande. Beijão. Um abraço. Até semana que vem, se Deus quiser.
Tchau. Até. Tchau, tchau. Gabriel, tchau. Tchau. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, de meditação na tua palavra. E te pedimos que o Senhor siga falando, Senhor, nas nossas conversas e falando aos nossos corações, Senhor, através uns dos outros, Senhor. Te pedimos que o Senhor abençoe Demetrios e Gabi, Senhor, no retorno deles. Abençoe essa família, o Mateus e o Gabriel, Senhor, traga eles, Senhor, em segurança. E te pedimos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é conosco. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amém. A hora que você estava lendo o Salmo 29, se não me engano, eu lembrei desse socorro de assim, eu não sei se você sabe, tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas mãos, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti. Cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas glórias. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que delícia! Toda a terra celebra a ti, o cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
Miguel, Matheus. Bom ver vocês, meninos. É lindo demais ver o Mitel reunido de longe, gente. Vocês não fazem ideia de como a gente está emocionado aqui. É lindo demais ver vocês aí. Deus abençoe, viu? Tem vários outros, né? Tem um que a gente cantava na igreja quando era uns 12 anos, né? Onde eu nasci, converti, batizei. Qual que era o salmo que você leu sobre... O começo do salmo fala e depois ele entra nesse